Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Bom ter você comigo, bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Glórias a Deus. E hoje vamos meditar na palavra de Deus, que está em Marcos 10, versículo 18, que diz assim: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom, se ninguém há bom, senão um, que é Deus? Glórias a Deus. Hoje eu quero falar sobre Deus. Quem é Deus? O que Deus representa? O que Deus pode? Quem é Deus? Deus. Como você vê o nosso Deus? Como você acha que Ele é? Irmãos, nós podemos fazer várias conjecturas de como Deus é, mas a realidade é uma só. A realidade é aquela que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala a nós quem é Deus. A palavra de Deus nos revela Deus. A palavra de Deus nos faz conhecer um pouquinho de Deus. Porque Deus é muito mais do que podemos imaginar. Mas muito mais. Maior em grandiosidade, maior em benignidade, maior em santidade, maior em amor. Mas a palavra de Deus nos dá uma noção de quem Deus é, nos deixa conhecer um pouquinho de Deus. E além da palavra de Deus, nós temos as nossas experiências pessoais com Deus, que também nos revelam quem é Deus. Muitos veem Deus como alguém draconiano, alguém rígido, alguém que veio para castigar, vai pesar a mão. Mas a palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus não nos mostra um Deus draconiano, um Deus que pesa a mão. Não. A palavra de Deus nos mostra um Deus que é amor. Um Deus que nos amou de tal maneira que permitiu que seu Filho morresse por nós. Morresse no nosso lugar. Levasse sobre si os nossos pecados, as nossas doenças. Derramasse lágrimas de sangue no nosso lugar. Eu costumo até dizer: você deixaria o seu filho morrer pelo seu vizinho? Você deixaria o seu filho morrer pelo seu melhor amigo? Certamente você dirá não. Eu também diria não, de forma alguma. Por mais que eu ame o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, por mais que eu ame meu irmão, meu vizinho, eu não deixaria meu filho morrer por eles. Não, de forma alguma. Mas Deus nos amou de tal maneira que mesmo nós estando separados de Deus, Ele entregou o seu Filho, Ele permitiu que seu Filho viesse e morresse no nosso lugar, sofresse no nosso lugar. Então é indiscutível que Deus é um Deus amoroso, que Deus tem um amor incondicional por nós. Porque eu perguntei a vocês se vocês dariam seus filhos por seus amigos, por seus irmãos. Eu não perguntei para vocês se vocês dariam seus filhos pelo seu inimigo. Mas Deus deu o Filho dele por nós, que estávamos separados dele por causa do pecado. Pecado de Adão e Eva. Imagine hoje, se quando estávamos separados de Deus, Deus deu o Filho dele por nós. Imagine hoje que estamos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Imagina hoje que temos, pela graça do Senhor Jesus, a paternidade de Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus por herdeiros de Jesus Cristo. Imagina hoje o que Deus não nos daria, o que Deus não nos dará, o que Deus não nos dá. Deu seu Filho quando estávamos separados. Mostrou um amor tão grandioso, tão incondicional, quando estávamos separados pelo pecado. E hoje que estamos reconciliados, hoje que somos filhos, literalmente filhos, pela graça e misericórdia do Senhor, o que Ele não nos dará? Não há nada que Deus não possa nos dar. Aí você pode dizer: puxa, então eu vou pedir tudo. Não. Deus pode nos dar tudo, tudo que imaginarmos e até o que não imaginarmos. Mas isso não quer dizer que Ele vai dar, porque Deus é amor, mas Deus também é
justiça. Deus não é draconiano, Deus não é rígido, Deus não é o Deus vingador que castiga, não. Deus é um Deus justo. E muitas vezes a justiça é bem diferente daquilo que queremos, daquilo que esperamos. A justiça muitas vezes ela é árdua, ela é dolorida, mas é por um fim proveitoso. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é justo. Deus é benignidade. Sim, Deus é benignidade. Deus é misericórdia. Sim, Deus é misericórdia. Quantas vezes você acha que Deus já te perdoou? As poucas coisas que você pode lembrar, não foram muitas? Quantas vezes Deus tem nos perdoado? Imaginemos se Deus não tivesse nos perdoado, como estaríamos hoje? Como estaríamos assolados pela culpa? Como estaríamos assolados pelo próprio Satanás, ao acusador? Deus é misericórdia. Deus é benignidade. Deus é muito misericordioso. Quantas vezes Ele já nos perdoou e quantas vezes ainda Ele precisará nos perdoar, porque sabemos das nossas falhas. Sabemos o quanto algumas vezes temos sido rebeldes com Deus, o quanto algumas vezes não temos compreendido os propósitos de Deus. Deus é bom, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é santo, santo. Uma santidade que nos é impossível alcançar. Uma santidade que faz com que Ele possa nos tornar santos. Ele fala, sede santo, porque eu também sou santo. Deus é santo. Em Deus não há pecado. Em Deus não há injustiça. Em Deus não há erro. Deus é santo. E o mínimo que Ele espera é que venhamos ser santos também. E quando caímos, quando pecarmos, venhamos nos arrepender, pedir perdão e lutarmos para nos afastarmos de tudo aquilo que possa tirar a nossa santidade. Porque Deus é santo e o Espírito dele habita em nós. Deus é bom, Deus é benigno, misericordioso, Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não se deixa enganar. Deus conhece todas as coisas. É onisciente, é onipotente, é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas. Então, Deus não se deixa enganar. Deus não pode ser enganado. Então não adianta nós usarmos desculpas com Deus, porque Deus não pode ser enganado. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a palavra que vai sair dos nossos lábios antes mesmo de falarmos. Deus é onisciente. Deus pode todas as coisas, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas, mas repito, nem sempre Ele nos dará tudo o que queremos. Deus é o Deus que sara. Deus é o médico dos médicos, pode curar todas as doenças. Coronavírus, câncer, HIV, meningite, pneumonia, tuberculose e até doenças que nem sabemos o nome, que vão aparecer aí no decorrer da vida. A gente sabe que aparece, não é? Quem pensava em falar, apesar de já ter existido anteriormente coronavírus, ninguém imaginava, não é? Tantas doenças. Mas não há doença que Deus não possa curar. Deus pode curar todas as doenças. Todas. Ele tem poder para curar todas. Ele é o médico dos médicos. Mas nem sempre Ele vai curar. Mas se Deus tem amor por nós, se Deus não tem prazer no nosso sofrimento, por que nem sempre Ele vai curar? Porque Deus também é um Deus de propósitos. Deus estabeleceu propósitos em nossas vidas e muitas vezes Ele não vai nos curar para que o propósito dele para nós e para aqueles que estão ao nosso redor se cumpram. Um exemplo,
Quando Jesus pediu ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Deus podia afastar. Deus podia livrar o filho dele da morte de cruz. Deus podia, ele estava ali. Onisciente, onipotente, onipresente. Está em todos os lugares. Deus podia livrar o filho dele. Tinha poder para isso, como tem poder para nos livrar de todas as coisas. Mas Deus não fez. E Jesus sabia que Deus não ia fazer. Ele se manifestou como um homem, sentindo a dor que um homem sente. Mas ele sabia, como Deus, que Deus não iria fazer. Por isso ele disse, faça-se a tua vontade. Quando ele disse, faça a tua vontade, ele sabia que Jesus não ia livrá-lo daquela morte, não ia livrá-lo daquele sofrimento, porque havia um propósito. Havia o propósito da nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido a morte de cruz, se feito maldito, levado sobre si os nossos pecados, nós não teríamos a esperança, a certeza, a promessa da salvação, da vida eterna. Então Deus poderia salvá-lo, mas não iria salvá-lo. Então Deus pode nos curar de todas as doenças, mas nem sempre Deus vai nos curar, porque há um propósito. Como orei, como jejuei, como clamei a Deus para curar o Marco. E Deus sabia que eu ia sofrer muito, muito com a morte do Marco, como estou sofrendo, e acho que eu vou sofrer até o último dia de vida. Deus sabia. Mas Deus não curou o Marco, mesmo podendo, mesmo sabendo que o Marco tinha um filho de 10 meses, mesmo sabendo que eu, a esposa dele, meus irmãos sofreriam muito, porque Deus tinha um propósito na vida do Marco. E Deus tinha um propósito na nossa vida sem o Marco. Deus é ruim? Deus errou? Não. Deus é misericordioso. Se o Marco não tivesse ido para junto dele, o Marco não teria a salvação, a vida eterna. Quem sabe o que ia acontecer amanhã ou depois? Se o Marco estivesse aqui, ele poderia estar em grande sofrimento. Ah, mas Deus poderia livrar, ele é Deus, ele pode tudo. Ele pode. Mas ninguém conhece os desígnios de Deus. Ninguém conhece os propósitos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é poderoso, Ele pode curar todas as doenças, mas nem sempre vai curar. Deus é benigno? É benigno, mas nem sempre vai nos fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, porque Deus vem além do que podemos ver, porque Deus sabe além do que podemos saber, e Deus sabe o que aquilo que nós pedimos hoje vai nos causar amanhã. Qual vai ser a consequência se nós tivermos o que pedimos hoje? É a mesma coisa, um filho pede para o pai, pai, me dá um carro. O pai fala, filho, você não tem idade para dirigir, você não tem carta de motorista. Ah, pai, mas me dá, insiste. E o pai vai falar assim, quando o pai terreno, né? O pai, me dá. Ah, o pai fala, toca o carro, vai. Sim, você me dá sossego, toca o carro. Aí o filho vai, dirige e tal, atropela alguém, puxa, é uma complicação tal, mas foi nos outros, né? Então, menos mal. Não devemos pensar assim, e nem esse é meu pensamento. Mas estou só mostrando a diferença, tá? Ah, foi nos outros, tá bom, vai ter trabalho e tal. Mas aí o filho atropela alguém e fica paraplégico. O filho chega para o pai, pai, se o senhor não tivesse me dado o carro, mas filho, você insistiu tanto, mas pai, se o senhor não tivesse, se o senhor tivesse sido firme ali, entende? Muitas vezes, se Deus nos der a bênção que pedimos hoje, amanhã nós vamos chegar para Deus e falar, Deus, por que o senhor me deu isso? Por que o senhor deixou que eu tivesse isso? Se o senhor tivesse impedido, eu não estaria sofrendo tanto. Nós pedimos, mas nós não sabemos o que pedimos. Nós queremos aquilo que nos dá prazer no momento, mas nós não sabemos a consequência lá no futuro, e Deus sabe. Então, muitas vezes,
apesar de ser benigno, Deus vai ter que negar algumas coisas para nós. Deus vai ter que deixar de nos dar algumas coisas. Para o nosso bem, ou para o bem daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, Deus sendo misericordioso, Deus não tendo prazer no nosso sofrimento, Deus sendo amoroso, Ele não vai poder nos atender, Ele não vai poder nos socorrer, para que o propósito que Ele estabeleceu se cumpra. E o maior propósito de todos é a nossa salvação. É que fechemos os olhos aqui e possamos abrir os olhos junto dEle, vivendo a vida eterna e com os nossos entes queridos. É difícil para mim estar aqui sem o Michael. É muito difícil, ninguém pode imaginar. Ninguém. Mas o que me conforta é saber que Deus tinha um propósito na vida do Michael. É que Deus tem um propósito na minha vida. É que Deus tem um propósito na vida do filho dele, do Murilo. Deus tem um propósito na vida da esposa do Michael. E por causa desse propósito, acima de tudo, na vida do Michael, da salvação, da vida eterna, Deus não curou o Michael. Perdi um irmão também com 26 anos de idade. Ele tinha 26 anos de idade e deixou 2 filhos pequenos também. Eu era recém-convertida. E quando eu era recém-convertida, eu achei que Deus ia curar todo mundo, toda hora. Tu pediu e curou. E eu cheguei e falei, Deus, por que o Senhor não curou, Deus? O Senhor tem todo o poder. Aí Deus disse para mim, vocês veem o corpo, eu vejo a alma. Deus sabe exatamente a hora da salvação, de se concretizar a salvação da alma. Deus sabe exatamente o momento em que a alma tem que deixar esse mundo para habitar junto dele. O nosso espírito subir com ele. É triste, é muito triste, é muito dolorido perder alguém que a gente ama muito, muito, alguém que a gente tem como um filho. Mas o primeiro a passar por essa dor foi Deus. Foi Deus. Deus entregou o seu filho. Deus é o eu sou. O que é o eu sou? É aquele que não admite discussão sobre ele. É aquele que pode todas as coisas. É aquele que tem todo o poder. É aquele digno de todas as honras, todos os louvores, toda a confiança, toda a credibilidade. O eu sou. Quando ele diz, diga que o eu sou te mandou. O eu sou. Ele está dizendo, aquele sobre o qual não se admite qualquer desconfiança. Sobre o qual não se admite qualquer discussão. Sobre o qual não se admite qualquer dúvida. É aquele que disse e se disse é. É aquele que disse e porque ele disse, nós temos que crer. Porque ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que não se arrepende. É o Deus que não mente. É o Deus que não erra. É o Deus que não tarda. É o Deus que não falha. É o Deus que não abandona aqueles a quem ele ama. Independente de como estão aqueles a quem ele ama. Independente daqueles a quem ele ama estejam perto dele ou longe. Ele não abandona. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. É o eu sou. Diga que o eu sou te mandou. Basta dizer Deus para nos submetermos. Deus para estarmos certos de que tudo está sob seu controle. Que tudo está acontecendo da forma que o próprio Deus estabeleceu. Da forma que tem que ser, melhor dizendo. Deus, irmãos. O que é Deus? Deus é soberano. Deus é o fiel. Se Ele disse, vai acontecer. Não importa quantos anos passe. Não importa quanto tempo passe. Vai acontecer. Se Deus diz que está conosco, Ele está conosco. A despeito da dor, a despeito da tristeza, vai acontecer. Se Deus deu a promessa, ela vai se cumprir. Deus é fiel. Deus é santo. Deus é benigno. Deus é justo. Deus é fiel.
Deus é misericordioso. Deus é santo, santo, santo. Deus é todo-poderoso. Deus não erra, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não abandona. Deus não mente, Deus não muda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na hora da angústia. Que seríamos de nós, irmãos, sem Deus? Como que eu continuaria aqui? A despeito de continuar cada dia com muita tristeza, com muita dor, eu continuo na fé, na esperança, na certeza de que Deus existe, de que Deus é comigo, de que Deus foi com o Marco o tempo todo que ele esteve aqui, e hoje o Marco está junto dele, a minha mãe, meu pai, meus irmãos estão junto dele, na certeza de que eu vou fechar os olhos aqui e em breve estarei com eles, porque o propósito de Deus na vida do Marco foi cumprido. O propósito de Deus na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos foram cumpridos, os que já estão com ele. E os propósitos de Deus na minha vida vai ser cumprido, serão cumpridos. Os propósitos de Deus na sua vida serão cumpridos. Deus, irmãos, é mais do que pensamos, é mais do que imaginamos, é mais do que nós podemos imaginar mesmo, supor, conjecturar. Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu sou o que sou. Ele é o que é. Aquele que pode todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, de tudo. E ele tem que estar acima de tudo e de todos para nós, irmãos. Ele tem que ser a nossa primícia. Ele tem que ser o nosso primeiro e soberano amor. O nosso amor por Ele deve vir antes do amor por qualquer pessoa, por mais que amemos as outras pessoas, os nossos entes queridos. Deus é Deus. Não veja mais um Deus draconiano, um Deus rígido, um Deus que castiga. Não. Ao invés de ver um Deus assim, veja um Deus justo. Um Deus que vai ser justo. A despeito de ser benigno, Ele é justo, porque Ele não pode contrariar a sua palavra. Ele é justo. Então não pense que porque nós fomos salvos, temos a salvação, podemos fazer o que quiser e está tudo bem. Não. Haverá o dia do julgamento. Deus é justo. Mas Deus também é benigno, Deus é misericordioso. Ele disse, terei misericórdia de quem eu quero. Ele é tão soberano que Ele pode decidir de quem Ele terá misericórdia. Mas Ele nos promete, ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, Deus é muito mais do que podemos imaginar. Não venhamos jamais duvidar de quem é Deus. Não venhamos jamais aceitar nos revoltarmos contra Deus, porque Deus não erra, não tarda e não falha. Porque ninguém nos ama como Deus nos ama, a ponto de entender as nossas fraquezas, a ponto de nos perdoar. Se a nós Ele diz, perdoa 70 vezes 7, imagina quantas vezes Ele nos perdoa. Quantas vezes você já viu a benignidade de Deus para com você? Quantas vezes você já recebeu o perdão de Deus? Quantas vezes você já percebeu que não estava sozinho, não estava sozinha, porque você sentiu a presença de Deus, a despeito das pessoas estarem longe? Deus é Deus. Deus é tudo isso que eu falei aqui, de acordo com a palavra dele, mas é muito mais. Nós conhecemos um pouquinho de Deus, a tal ponto de não sermos capazes de suportar a glória de Deus. Se Deus se materializasse aqui na nossa frente agora, nós iríamos cair com o rosto em terra, nós perderíamos as nossas forças. Porque a glória de Deus é tão grande, tão inimaginável, que nós não suportaríamos esta glória, não suportaríamos a presença de Deus.
Moisés não pôde ver o rosto de Deus. Ninguém pôde ver o rosto de Deus. Irmãos, Deus é tudo isso e muito mais. Tenha sempre em mente que Deus é digno de todas as honras, que Deus é digno de todas as glórias, todos os louvores e exaltação, todo o respeito, toda a reverência, mas que Deus também é um Pai amoroso, que te ouve quando você fala, que nos ouve quando falamos com Ele, que fala conosco, irmãos. Fala. Quem somos nós para Deus falar conosco? O que mais me toca, a despeito de todo o amor, benignidade, justiça de Deus, santidade de Deus, poder de Deus, a mim, o que mais toca é Deus falar comigo. Isso significa muito para mim. Quem sou eu para Deus falar comigo? E olha que Deus conhece todas as minhas fraquezas. É o único que conhece todos os meus erros, todas as minhas falhas, todas as minhas culpas. É Deus que conhece todos os meus pensamentos, que muitas vezes são pensamentos que nem eu quero ter e que vem à minha mente, eu preciso estar repreendendo. A despeito de conhecer tudo isso e saber quem eu sou, Deus fala comigo. Isso para mim, irmão, significa muito, 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 é imensurável, é imensurável. Deus fala comigo. E eu sei que Ele fala, porque Ele já falou várias vezes. Até o Michael, embora antes ele me avisou. Eu algumas vezes não soube entender, só no final que eu fui começar a entender. Mas Deus me avisou muito antes, muito tempo antes, há um ano antes, que eu não ficaria muito tempo com Ele. E eu não soube entender. Mas no final eu entendi. Quem sou eu para Deus falar comigo? Deus falou comigo quando ia levar meu pai, quando ia levar minha mãe, a minha irmã. Deus falou comigo quando ia dar essa casa para mim, quando ia dar o carro que eu tenho. Deus falou comigo quando iam entrar com processo contra mim. Deus falou comigo a respeito de bênçãos para outras pessoas e de livramentos para mim e para outras pessoas. Deus fala conosco, irmãos. Deus se fez presente no meu quarto quando o Marco estava partindo e me fez sentir que o Marco estava partindo, que o Marco estava precisando do socorro dele. Deus, irmãos, é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, é o nosso pastor. Deus é aquele em quem nós temos que confiar. Deus é o nosso Pai amoroso. É o nosso pastor, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Mas é o Deus todo misericordioso, todo benigno, todo amor. É o Deus que não erra, não tarda e não falha. É o Deus que não necessita de compreensão, e sim de aceitação. Não precisamos e muitas vezes não vamos compreender os atos de Deus, mas se lembrarmos que Deus nos fez, nos permitiu vir a esse mundo com um propósito para cada um de nós e que esse propósito tem começo e tem fim, nós vamos entender o porquê que às vezes nós com 60 anos de idade estamos aqui e o nosso amado com 44 anos de idade foi embora. Porque o propósito de Deus para ele era 44. O propósito de Deus para mim é 60. Quem sou eu? Quem somos nós para questionar a Deus? Deus é digno de toda aceitação, toda honra, toda glória e louvor. É Deus quem nos justifica. É Deus quem deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele. É Deus que faz com que o seu Filho venha para nos buscar e levar para a vida eterna. É Deus que nos dá a vida eterna, irmãos, onde não haverá mais choro, não haverá mais separação, onde vamos encontrar. Eu vou encontrar o Michael, meu pai, minha mãe, não vou separar mais. Vocês vão encontrar os seus entes queridos. Não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Vida eterna e, acima de tudo, o principal, todos nós juntos, face a face com Deus, participando da ceia com o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós face a face com eles. Que dia glorioso. Maranata, Cristo vem. Ame a Deus sobre todas as coisas.
Não faça para ti outros deuses. Só há um único Deus, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Elias e Daniel, o nosso Deus, o nosso Paizinho amado, o nosso pastor, o Senhor de nossas vidas, a essência de nossas vidas. Deus Todo-Poderoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito bom ter vocês comigo. Final de semana abençoado. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, não custa apertar o like. Eu acho impossível você ouvir uma mensagem dessa e não gostar. Não é bom falar de Deus? Não é bom conhecer um pouquinho de Deus? Se inscrevam, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Mas acima de tudo, busque a Deus de todo o coração. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.